Pessoal, boa tarde a todos. Como a Márcia falou, meu nome é Eduardo. Vou fazer uma pequena introdução aqui da Avante e depois nós vamos começar a conversar sobre o script case. Bom, como eu falei, meu nome é Eduardo, meu e-mail está aqui embaixo, eduardo.abreu.avantesoluções.com.br. A Avante era chamada de Line, eles começaram em 2014, tá? E hoje nós realizamos todos os treinamentos do script case no Brasil, já realizamos aí mais de acho que mais de 7, 8 mil treinamentos para as pessoas, tá? E a nossa base hoje aqui em São Paulo, e a ideia é divulgar o script case para todo o nosso país, tá? O que a Avante faz hoje? Ela tem uma parte de consultoria pontual, onde qualquer dúvida que o usuário tenha, ele paga uma quantidade de X quantidade de horas, e essa quantidade de horas é feita para tirar dúvidas que o usuário venha a ter na operação do script case, ou alguma dúvida que ele queira uma integração, por exemplo, nós tivemos agora há pouco uma integração com o calendário do Google Calendar. A gente integrou o script case com o calendário do Google. Tá? Nós temos a parte de desenvolvimento de sistemas, a parte de suportes em aplicações e o treinamento do script case, que é o tema da nossa conversa hoje. Tá? Quais são os treinamentos hoje? São iniciante expert, antigamente chamava de iniciante de professional, tá? Então, o professional ou iniciante é o primeiro passo para conhecer a ferramenta Script Case. Depois nós temos um passo mais avançado, que seria o expert, onde você, a partir de seu conhecimento ou uma base da ferramenta do Script Case, o usuário começa a melhorar sua performance na ferramenta. Né? Nós temos um curso agora que lançamos que a gente chama de PHP, mas esse treinamento é utilizando o PHP, o HTML, o JavaScript dentro do script case. Tá? Nós temos um treinamento avançado de TC-PDF, além de utilizar o TC-PDF, que é a ferramenta base para aplicações de reporte PDF no script case. Nós necessitamos utilizar melhor ou explorar melhor essa biblioteca que está dentro do script case. Tá? Nós temos um curso de gráfico, que, como do PDF, nós ensinamos ao usuário a explorar melhor a ferramenta do Fusion Chart, que está dentro do script case. Tá? Aqui há gráficos mais específicos, com cores específicas, outros tipos de gráficos, além da ferramenta do script case. E é nosso curso de nota fiscal eletrônica. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos dar uma olhada como funciona a ferramenta Script Case, como é que nós criamos um projeto, uma aplicação, uma consulta, e no final nós vamos publicar essa aplicação na máquina. Tá? Então a ideia é mostrar para vocês como funciona o Script Case, como o usuário que tem a ferramenta Script Case instalada em suas dependências, o mais importante, a ganhar tempo na programação. Tá? Então, o Script Case tanto serve para ganhar tempo na programação, como pessoas que não conhecem programação criarem projetos dentro dele. Tá? E além disso, também vamos abordar os pontos de conexão com o banco de dados. Como é que eu faço uma conexão com o banco de dados do Oracle, com SQL, com PostgreSQL, tá? Sem ter o meu conhecimento básico. A ferramenta do Script Case permite isso aí. Tá? Bom, aqui está uma pequena agenda que eu criei, que é uma introdução, vou criar um projeto, um formulário, uma consulta, uma aplicação de App Container, aí no momento exato eu vou explicar para que serve, tá? Aplicação de controle, calendário blank, aplicação de PDF, o menu, o modo de segurança, onde o script case gera um modo de segurança para o sistema, e no final nós vamos publicar essa aplicação. O que é publicar? Publicar é deixar disponível para o meu usuário acessar via internet. Então, quando eu coloco www, nome da minha empresa, .com.br nome do meu sistema, eu estou publicando o meu sistema na internet. Eu estou disponibilizando o meu sistema para os meus usuários acessar onde quer que seja. Bom, como a Márcia falou, por favor deixar o microfone no mute, tá?
e alguma dúvida, colocar no chat e a gente vai respondendo conforme a demanda. Caso o pessoal tenha alguma dúvida e depois que acabar esse treinamento, vou voltar aqui um pouquinho. Anotem meu e-mail, por favor. Pode mandar um e-mail e eu respondo o mais rápido que eu conseguir, tá? Vou passar aqui para frente. Bom, beleza. Uma outra coisa que a gente disponibilizou, nós criamos uma página na internet, onde caso você queira uma apostila, nós criamos uma apostila exatamente desse treinamento que nós estamos dando, tá? É uma apostila em PDF. Caso você queira o banco de dados do projeto, e o projeto nós vamos montar aqui, preencha esse formulário aqui, o endereço está aqui embaixo. Você põe seu nome, seu e-mail e a gente manda para vocês tudo zipado para vocês. Então, gostaria de vocês verem o treinamento e vocês vão conseguir ter todo o script do que nós falamos aqui, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Foi muito rápido. Bom, eu não consigo ver aqui o chat. Não, Eduardo, eu posso ficar te passando aqui algumas dúvidas que surgem. Tá bom, então. Que a gente vai lendo, até para ficar um pouco mais dinâmico também. Por enquanto, nenhuma dúvida. Só o Fábio que tinha perguntado sobre os cursos, eram todos EAD. E aí eu falei que alguns sim, outros não, mas acho que depois, dado momento, você vai falar um pouco sobre os cursos disponíveis, não é isso? Deixa eu falar uma coisa. No final do nosso treinamento, eu vou estar disponibilizando um cupom de 20% de desconto nos nossos cursos online, tá? Então, no final do treinamento, eu libero a palavra-chave, ok? Bom, então, vamos lá. O que é o Script Case? Então, o Script Case é um gerador de ferramenta PHP que aumenta a produtividade, o desenvolvedor web. Tirando todas essas frases bonitas, o que ele faz? Ele ajuda a gente a ganhar tempo em programação. Nós conseguimos diminuir o nosso tempo de programação para desenvolvimento web. Isso é a parte mais importante. A pessoa que demora 1 mês, 2 meses para fazer um sistema, o prazo vai reduzir muito significativamente, tá? Então, essa é a grande vantagem do Script Case. Então, o Script Case não serve só para pessoas que não sabem programar. Para as pessoas que sabem programar também, estejam querendo ganhar tempo no desenvolvimento. O que ele pode fazer? Qualquer tipo de sistema. Desde sistemas mais simples, como um cadastro de produto, até um sistema mais complexo, como o RP. Tá? Depende mais do conhecimento da pessoa na ferramenta, tá? E o quanto ela quer desenvolver o seu conhecimento na ferramenta. Bom, como funciona? Funciona com qualquer navegador web. Hoje tem conexão com MySQL, PostgreSQL, Oracle, Informix, SQL. Bom, conexão com os mais importantes bancos de dados existentes disponíveis para a gente, tá? Então, a grande vantagem do Script Case eu não preciso ser um DBA, eu não preciso ter conhecimento muito técnico de banco de dados, eu não preciso ter conhecimento muito técnico de uma linguagem PHP. Eu consigo pular certas etapas para criar um sistema, tá? Ou eu consigo melhorar a minha produtividade da minha equipe com o Script Case. Bom, em termos de ambiente, o Script Case ele roda hoje com uma parte, com o ISS, com a ABSys. Resumindo, eu preciso ter um gerenciador de web instalado na minha máquina. Tá? Hoje o mais comum deles é o Apache. Então eu preciso ter um servidor web instalado na minha máquina. Hoje, quando você adquire a licença do Script Case, o Apache já vem junto com o pacote de instalação. Então, teoricamente, todo mundo que tem uma licença do Script Case tem o Apache instalado dentro da sua máquina. Tá? Só vou fazer os conceitos, que o conceito do Script Case é um pouquinho diferente de programação. A primeira coisa é o seguinte, aplicação. A aplicação é como se fosse um programa. Então, se eu tenho um formulário onde eu vou fazer a manutenção dos meus dados, incluir, alterar, excluir os dados, isso é uma aplicação de formulário. Se eu tenho um programa onde eu vou ler
eu vou consultar as minhas informações, eu vou mostrar as informações para o meu usuário, isso é uma aplicação de consulta. Então, a aplicação associa-se ao programa. Tá? E projeto associa a um conjunto de aplicações, podendo ser um sistema ou vários sistemas dentro, tá? Depende da necessidade ou como a pessoa vai fazer. Código-fonte. Apesar do script ser um gerador de sistemas em PHP, o código-fonte ele é liberado. Então, o que significa isso? Eu tenho o código-fonte quando o script ele gera minha aplicação, eu tenho o código-fonte dessa aplicação. Tá? Outro ponto importante, eu tenho meu script case, eu montei meu projeto script case, montei meu sistema script case, criei minha aplicação, tudo bonitinho, preciso publicar no meu cliente. Meu cliente precisa ter script case? Não precisa ter. Eu simplesmente publico no servidor de web dele. Tá? Então, como eu falei, a grande vantagem do script case é o ganho que eu vou ter no desenvolvimento da aplicação e no final, onde o meu usuário ou o meu cliente tem que usar a minha aplicação, eu não preciso ter o script case instalado no ambiente dele. Tá? Bom, eu vou entrar aqui no script case. Deixa eu só... Tela. Bom, isso aqui é uma tela do script case. Eu tenho uma parte lá da minha máquina, como vocês podem ver, eu tenho o endereço dele aqui. Ele está instalado na porta 85. Bom, todo script case, primeira coisa, ele é multi-idiomas. Então eu tenho inglês, alemão, espanhol, francês, etc. e tal. Eu tenho uma tela de login e senha, onde a senha padrão geralmente é admin. Não só para abrir. De vez em quando aparece um pop-up avisando que a minha versão está desatualizada. Eu não atualizei a versão, depois eu atualizo. Em minha tela principal, eu tenho todos os meus projetos criados. Eu tenho os links úteis que a NetMake disponibiliza para a gente. Tá? Suporte, desculpa, documentação, exemplo, etc. Eu tenho uma barra principal de ferramentas. Eu tenho uma barra de apoio quando o meu projeto está aberto. Tá? E de acordo com a minha necessidade, eu vou utilizando esses botões ou não. Então, a primeira coisa, eu vou passar por a minha barra principal. Tá? Bom, nessa barra principal, que é a preta, eu crio o projeto, eu abro o projeto, eu crio uma nova aplicação, crio a aplicação em lote, restauro a aplicação, exporto, importo e saio dela. Então, vamos comentar uma coisa, criar um projeto. Eu vou criar um novo conjunto de aplicação. Tá? Então, num projeto, eu tenho de 1 a N aplicações. Eu consigo criar aplicações, apenas uma aplicação específica, ou criar em lote, várias aplicações de uma vez só. Nós vamos mostrar isso mais à frente. Eu consigo restaurar a aplicação. Por algum motivo, eu fui lá e deletei a minha aplicação. Eu consigo restaurar ela no momento que eu deletei. Exportar e importar projeto. É a mesma coisa que quando eu disponibilizei, vou disponibilizar para vocês. Eu exporto o projeto. Eu pego todo o projeto, todas as definições dele, todas as definições de CSS, de biblioteca, de botões, código, eu faço um pacote e exporto esse projeto para um outro usuário do script case utilizar. Importar projeto é o contrário do exportar. Eu importo um projeto que alguém fez para utilizar dentro da minha licença do script case. Eu consigo visualizar o código-fonte e os dados da minha sessão. Eu consigo setar propriedades do projeto, valores padrões, tudo que tiver envolvido, depois vai entrar um a um. Tá? Eu consigo criar histórico de versões do projeto, incrementar versões, gera código-fonte, publico a minha aplicação. Eu consigo importar e exportar a minha aplicação dentro do meu projeto ou fora, tanto faz. Tá? Eu tenho alguns relatórios, como lista de aplicações, resumo do desenvolvedor. O script case ele me cria um diagrama das minhas aplicações, tá? E eu consigo fazer pesquisa nas minhas aplicações, como, por exemplo, por algum motivo eu fiz um select no banco de dados, eu quero lembrar dele e copiar o código.
Eu vou lá e pesquiso todas as aplicações, a palavra, uma sentença, o que quer que seja, e ele me traz as próximas para poder utilizar. Banco de dados. É aí que eu crio minha conexão com o meu banco de dados e edito as conexões. Tá? Além disso, eu consigo importar arquivos Access, Excel e CSV. Tá? Eu tenho um SQL Builder, onde o Scriptcase monta o comando de SQL para mim. Tá? Então, eu não preciso ter conhecimento de SQL muito forte para poder operar minha ferramenta de Scriptcase. E ele também monta para mim a minha base de dados. Quer dizer, eu não preciso conhecer, não preciso ter conhecimento de criação de banco de dados, base de banco de dados, tá? Então eu não preciso ser um conhecedor de bancos de dados. Não preciso conhecer Oracle, não preciso conhecer Inform, não preciso conhecer SQL, tá? Porque o Scriptcase me ajuda nessa função. A aplicação salva, gera fonte executa. Eu tenho algumas ferramentas como dicionário de dados, edição expressa, tudo isso aqui nós vamos ver com calma, tá? Biblioteca externa, eu consigo setar tarefas para a minha equipe. Então, digamos que eu uso uma licença onde eu tenho uma equipe de 5 programadores. Eu consigo direcionar tarefas para meus programadores e controlar as tarefas. Eu consigo também trocar mensagens com os meus usuários da licença do Scriptcase, tá? Entre a gente. Então, como se fosse um Outlook. Eu defino CSS de aplicações, de botões, de menus. Eu gerencio os ícones no menus, por exemplo. Eu puxo imagens criadas externamente para dentro do meu Scriptcase. Eu mudo o tema de gráficos na minha aplicação. Tá? Eu consigo definir idiomas para a minha aplicação. Então, eu posso criar uma aplicação onde o idioma base é português e migrar ela para espanhol, por exemplo, fácil, uma facilidade extrema. Aqui eu crio meu modo de segurança e meu módulo de log, quer dizer, então o Scriptcase ele cria um módulo de log de segurança, tá? E aqui são as minhas configurações que nós vamos ver agora antes de criar os projetos. O primeiro ponto é a parte de administração. Eu tenho as configurações do meu Scriptcase, os meus valores padrões, tá? Onde eu posso definir os valores padrões dentro da minha licença ou por projetos. Qual vai ser o meu diretório de sistemas, tá? Onde está instalado o meu Scriptcase. Quais os meus projetos que eu tenho, tá? Opa, desculpa, não era esse botão. Quais os meus projetos que eu tenho instalados na minha licença era esse aqui. Quais os usuários que eu tenho e, mais importante, o que o meu usuário pode fazer no projeto. Então, eu consigo dizer quais são as funções que o meu usuário pode utilizar dentro da minha licença Scriptcase. Quais são os privilégios? Criar projeto, editar, criar aba, criar banco de dados. E quais são os projetos que o meu usuário tem direito a utilizar. Então, além de dar privilégios de criar aplicações, editar bibliotecas, algumas outras coisas, eu digo quais são os projetos que o meu usuário vai ter acesso. Caso ele não tenha acesso a um projeto, aí não aparece nenhum projeto na tela dele, tá? Alguns serviços online que o Scriptcase proporciona. Deixa eu ver se... Eu acho que é para ver. Ah, tá. Desculpa, eu mudei aqui o pincel e eu não tinha notado, tá? Atualização das minhas licenças, eu consigo fazer backup e restore dos meus projetos, tá? Ou das minhas aplicações. Configurar logs.
tá? Eu visualizo meus logs da minha licença, tá? Update da minha licença, e aqui a parte de registro online da licença. Bom, tendo uma visão geral do script case, agora eu vou criar um projeto. Perdão, faltou um ponto importante. Eu tenho aqui a parte de minha ajuda, o meu help online, onde eu tenho todas as minhas informações do script case, tá? Inclusive eu tenho por aplicação e o que cada aplicação tem, tá? Eu tenho aqui a parte do suporte técnico. Então, eu posso acessar o meu suporte dentro da minha ferramenta ScriptCase. Tá? Eu consigo fazer diagnósticos, verificar as minhas atualizações, as minhas versões e registrar a minha licença. Tá? E aqui é apenas um informativo sobre a minha licença. Então, aqui no caso, eu tenho uma Enterprise Bronze, meu serial number, aplicação limitada e etc. E tal, tá? Bom, eu vou criar um novo projeto para o nosso treinamento. Tá? Quando eu crio um novo projeto, o script case já me traz automático alguns projetos já pré-configurados. Então, eu tenho aqui um projeto de documentos, fluxo de caixa, recrutamento, treinamento, helpdesk, enfim, eu tenho uma série de projetos com uma gama de aplicações dentro dele. O que é bacana disso, pessoal, isso não vem em ferramenta nenhuma, primeira coisa, ele me traz o código-fonte de todas as aplicações. A segunda coisa, ele me traz um banco de dados. Eu comecei agora com o script case, eu preciso fazer um fluxo de caixa, eu não sei, como é que eu faço? Poxa, eu tenho um fluxo de caixa aqui prontinho. Faz lançamento de débito, crédito, relacionamento com o banco, tudo bonitinho. É básico, mas ajuda muito. Eu não tenho um sistema de suporte, de helpdesk. Aqui, ó, helpdesk 2.1. É um sistema que você abre ticket, fecha ticket, controla ticket, envia e-mail para o usuário, está aqui montadinho. Então, a grande vantagem do script case é que ele tem uma gama de sistema que disponibiliza para o usuário esse sistema com as fontes e com o banco de dados. Ok? Então, eu vou criar um projeto novo, vou chamar de módulo Delta. Tá? Eu consigo colocar imagens dentro do meu projeto, imagens já pré-carregada, lógico, né? Então eu tenho aqui as imagens que já vêm com a minha licença do script case, tá? Tudo que está aqui na aba script case, imagem de fundo, botão, ícones, isso aqui já vem com a licença do script case. Eu tenho imagem onde eu jogo uma pasta pública, onde qualquer um que acessa a minha licença, eu pode utilizar essa imagem, tá? Eu tenho uma pasta de projeto, onde só naquele projeto eu busco essas imagens, ou por usuário, tá? No caso aqui, como a licença só eu uso, eu vou usar como público. Eu botei em General Image. E vou colocar aqui o logo da Avante, tá? Vou selecionar e vou adicionar. Mas Eduardo, eu tenho uma outra imagem lá que está fora, que eu fiz no Photoshop. É simples. Tem uma abinha aqui, ó, arquivo, upload, copiar, apagar, nomear. Eu faço o upload, ele me abre uma tela onde eu direciono minhas pastas, a pasta que eu quiser. Quando tiver minha imagem, eu carrego. Então, eu não preciso utilizar somente as imagens do script case. Eu posso utilizar imagens criadas por mim. Tá? Se eu sou uma pessoa que faz Photoshop, tem facilidade em criar imagens, botões, logos, é tranquilo. Tá? Aqui nessa barra de cima, eu tenho aqui os passos que eu vou ter para criar o meu projeto. Tá? E na barra de baixo eu tenho aqui o avançado. Então aqui no caso eu estou aqui no passo 2, idiomas. Eu consigo dizer quantos idiomas vou ter no meu sistema. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher, vou botar mais um aqui, vou botar o inglês, A, B, C, D, F, G, H, I, inglês. Eu escolhi inglês dos Estados Unidos e adicionei. Então, o meu sistema ele vai ser multi-idiomas, tá, pessoal?
Só que o meu idioma padrão vai ser o português, tá? Então, eu vou ter dois idiomas dentro do meu sistema, só que o meu padrão vai ser português. E vou avançar aqui. O script case, ele permite que você defina uma série de templates, a gente chama de temas, tá? Para o meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui, desculpa, eu não sei as cores que eu sou do autor, mas eu tenho aqui essa corzinha, eu tenho essa corzinha aqui, eu tenho essa cor. Ou eu simplesmente eu vim aqui e criei um tema. Para mim, pegar esse tema aqui que eu criei já anteriormente, vou passar para cá, tá? Onde eu mudei o botão, mudei o tipo de fonte, mudei as cores, coloquei as cores do padrão da minha empresa, por exemplo. Então, eu consigo criar um tema para a minha aplicação. No caso aqui, eu vou criar como padrão, tá? Vou avançar e vou dizer o seguinte, qual a conexão que eu vou criar? Para quem conhece um pouco de PHP, eu tenho que ir lá criar o comando connect, não sei o que lá, do banco de dados. Aqui eu simplesmente informo o nome da minha conexão, o tipo do driver, o servidor, a porta, o usuário e a senha, e ele me lista a minha base de dados. Eu acho que eu formei o usuário errado, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu formei a senha errada, perdão. Vou escolher aqui meu banco de dados, tá? E vou testar minha conexão. Eu consigo gerar conexões com Banco Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Informix, Access, SQLite, Sybase, Interbase, Firebird. E se nada disso conectar, eu tenho um conector ODBC para conectar com o banco de dados do meu cliente. Tá? Uma pergunta que sempre me fazem, eu consigo trabalhar com banco de dados locais e um banco de dados externo lá no meu cliente? Tranquilo, pessoal. Eu consigo trabalhar com o banco de dados local do meu servidor e acessar vários bancos de dados externos ao meu servidor, tá? Eu só preciso do meu endereço do meu servidor, do login sem do servidor externo. Só isso, tá? Criei minha conexão e vou agora criar. Bom, eu criei meu projeto. A primeira coisa que eu esqueci é o seguinte, você quer criar uma nova aplicação? Eu vou botar aqui, criar uma nova aplicação, tá? Bom, vou para esse momento fazer a grande pergunta. Existe alguma dúvida? Márcia, tem alguma pergunta que o pessoal fez que você acha relevante falar ou posso continuar? Tem só uma dúvida aqui do Rogério Labar, que aí ele perguntou sobre o SQL Server. No caso, o SQL Server é externo e tem uma configuração específica de script caso estiver instalado no Linux. Desculpa, Vou refazer aqui a pergunta. Ele pergunta assim, para a conexão SQL Server, tem um detalhe, banco SQL Server externo tem uma configuração específica se o script estiver instalado no Linux. No Linux? Isso. Tá. Não, desculpa, é Rogério, né? Rogério Labar, isso sim. Oi? Rogério Labar, sim. Tá. Desculpa, Rogério. A conexão para o script case, vou voltar aqui, ó, e editar a conexão. É exatamente isso que você fez. Eu preciso do endereço do login e senha, tá? Então, é a mesma coisa. O que precisa ser feito e precisa ser autorizado é que o seu cliente, seu gestor do banco de dados, me libere um acesso externo do banco de dados. Só isso, tá? Como vai estar instalado o banco de dados, para o script case isso é indiferente, tá? Um comentário sobre o banco de dados SQL Server, né? Às vezes ele pode não estar habilitado para conectar com o script case, ele pode verificar no diagnoses se está ok, às vezes vai ter que instalar alguma extensão, mas acho que na documentação a gente fez recentemente, agora no início do ano, Eduardo, uma renovação na documentação
principalmente para Linux, macOS, que tinha algumas coisas faltando lá, a gente atualizou tudo, então a documentação está bem recente, qualquer dúvida, nosso suporte também para casos de conexão está sempre à disposição. Ok? Tem mais uma dúvida aqui rápida da Rosa Faveiro, ela falou, a conexão com o banco de dados externo é nova, antes não podia acessar outro servidor, certo? Acredito que sempre foi possível, mas aí o Eduardo pode comentar também. Obrigada, Eduardo. Bom, é que eu falei, eu sempre acessei servidor externo, eu nunca tive problema, tá, Rosa? Caso você tenha algum problema, manda um e-mail que a gente tem que te ajudar, tá? Isso aí é tranquilo. Bom, então eu vou criar aqui uma aplicação... Desculpa, Eduardo, algumas vezes pode estar relacionado com permissões do banco também, né? Às vezes o banco... Pode também, É que assim, pessoal, o acessar o banco de dados externo, a gente tem um grande problema que a gente não sabe como é que está o banco de dados do cliente. Então é sempre bom conversar com, às vezes a empresa tem gente de TI, DBA, ou quem cuida do banco de dados, depende do cargo de função, como é que ele vai disponibilizar esse acesso para você, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de criar o seu projeto, é conversar com o seu cliente ou de quem você vai ser o banco de dados, como é que vai ser a liberação desse banco de dados, tá? Até hoje eu nunca vi problema muito sério que faça, olha, não conseguir acessar, tá? Mas sempre tem um probleminha ou outro que acaba acontecendo, tá? Bom, então eu vou criar nossa primeira aplicação, que vai ser uma aplicação de formulário, tá? Então eu tenho aqui meu tutorial de aplicação, onde eu tenho o meu tema, os dados da aplicação, a minha conexão, a minha tabela, meu comando SQL, o meu nome, e reparem, ó, o padrão meu é português, mas ele permite fazer no idioma que eu criei, tá? Tem uma varinha aqui, onde ele me direciona para o SQL Builder, onde ele cria o meu SQL, nós vamos ver isso aqui depois, tá? E eu tenho aqui, que tipo de aplicação eu vou criar? Consulta, gráfico, formulário, controle, filtro, menu, aba, repórter PDF, dashboard, blank, calendário. Bom, pessoal, vamos dar um overview em cada uma. Consulta. Uma aplicação de consulta é onde eu vou exibir meus dados para o meu usuário. É onde ele vai ver as informações e ele não vai poder interagir com as informações. Quer interagir com as informações? Ele vai poder incluir, não vai poder excluir, nem vai poder alterar. Apenas olhar, tá? Gráficos é uma aplicação onde você gera o gráfico com as informações da sua base de dados. Formulário é uma aplicação onde eu permito o meu usuário a incluir, alterar e excluir na minha base de dados. Uma aplicação de controle. Uma aplicação de controle é uma aplicação onde ela não está associada a nenhum banco de dados, tá? E onde eu consigo colocar campos externos nessa aplicação. Geralmente é usado para carga de banco de dados, remessa de arquivos. É uma aplicação coringa que nós temos, tá? Onde, quando eu não consigo fazer formulário de consulta, geralmente o pessoal utiliza a aplicação de controle. Uma aplicação de filtro, pelo que o nome já diz, é uma aplicação onde ele faz o usuário, faz o filtro de certas informações, a gente chama uma outra aplicação de consulta de formulário, e ele já traz filtrado do banco de dados. Tá? Eu tenho dois tipos de menu. O menu normal, que é esse que nós estamos vendo, tá? E o menu de árvore, que é aquele horizontal. Nós vamos criar os dois. Aplicações de abas são aplicações onde eu crio abas, tá? Ou pagininhas, né? Que eu consigo ter aplicações distintas rodando dentro delas, tá? Independente ou relacionado, tá? Reporte PDF é uma aplicação onde eu gero um relatório PDF. Dashboard. A aplicação de dashboard geralmente é utilizado para apresentar várias aplicações em uma tela. Então, eu posso ter uma janela com um gráfico, uma janela com, sei lá, uma atualização, um relatório. Tá? A aplicação Blank é uma aplicação onde você coloca o código. O que significa isso? Eu posso colocar um código HTML, posso colocar um código PHP, posso colocar um código JavaScript.
posso colocar qualquer código estabelecido dentro do ScriptCase, tá? E uma aplicação de calendário é uma aplicação onde gera calendário e eventos para ficar na minha aplicação.